Salve, salve pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações. Neste vídeo a gente vai falar sobre processos de marcação individual, pressão individual não, mas processos de marcação na pressão da saída de bola do adversário. Por que eu tô com marcação individual na minha cabeça? Por causa dessa camisa aqui, do Leeds. Atrás, ó, tem o nome dele, Marcelo Bielsa, o papa da marcação-pressão no futebol mundial. Individual, o que não vai acontecer no Flamengo. A gente já trouxe vídeos aqui falando sobre isso, uma marcação mais por setor, mas que terá muita força, uma pressão muito forte, como o João Nogueira vai falar aqui, analista de desempenho, vai falar aqui daqui a pouquinho neste canal. Quando a gente fala em pressão insuportável na saída de bola, a gente tem a gente faz a comparação, inevitavelmente, com o Jorge Jesus. A gente deve fazer essa comparação, é o que o João Nogueira vai explicar pra gente, que não é necessariamente uma marcação igual. Talvez até a do Vitor Pereira seja ainda mais sufocante do que aquela implementada pelo Jorge Jesus no time do Flamengo. Então aí a gente tem uma informação até promissora em relação a esse tipo de jogada. Eu perguntei também a ele, e ele vai trazer a resposta aqui, se uma marcação do jeito que o Vitor Pereira pretende oferecer ao adversário, ela não compromete a retaguarda, né? E o João Nogueira explica como isso aconteceria e como isso também não aconteceria. Então é bem importante o relato dele para a gente entender dinâmicas de marcação. Tudo bem, a gente pode ter marcação individual, a gente pode ter marcação individual por setor, no futebol eu estou falando em geral, marcação por zona, a gente pode ter diversos tipos de marcação, por exemplo, o counter pressing, se fala em inglês, o gegenpressing em alemão, tem a marcação individual também do Gianpiero Gasperini na Atalanta, tem vários tipos, e a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da KTO, o melhor mercado de apostas para você está no site KTO.com. KTO.com, entre agora no site KTO.com, faça seu registro e use o meu cupom Bernardo Ramos. Tudo junto, é meu nome, é o nome do canal, Bernardo Ramos. Eu vou oferecer a você 20% de bônus em relação ao que você depositar. Olha que barato. Você vai depositar até R$100 e eu vou dar 20% a mais. Depositou 100, por exemplo, eu dou R$20 a você. Um barato que a KTO está fazendo, não tem futebol no Brasil, mas tem NBA, tem futebol na Europa, tem um monte de coisa para você apostar, tá bom? Vamos lá, vamos conversar com o João Nogueira e entender todo esse processo. Vamos lá, João. A gente já falou aqui sobre possibilidade de Ayrton Lucas e Felipe Luiz juntos. A gente já falou aqui sobre Gabigol e Pedro, sobre o Gerson jogando num posicionamento diferente, sobre Quinteiro. Ó, a gente já abordou aqui praticamente tudo. Eu queria que você desse algum insight que ninguém está falando sobre Vitor Pereira. Uma coisa que só você viu, como dizia Silvio Luiz. Eu acredito que o trabalho do Vitor vai ser muito interessante na questão de retomada da posse. Eu acredito que a intensidade do time vai ser outra. É uma das coisas que a gente viu no Corinthians, que muitas das vezes faltou perna para a equipe, mas nas partidas decisivas a gente conseguiu ver a intensidade que a equipe conseguia imprimir, sufocando a posse, não permitindo que o adversário jogasse. E se conseguir retomar isso com a qualidade técnica que os jogadores do Flamengo têm, para reter bola, para organizar o time ofensivamente, vai ser bem interessante. Acredito que essa questão de retomada pós-perda, da pressão, de incomodar o adversário e depois controlar o jogo vai ser fundamental para que o Flamengo seja vitorioso novamente. Você consegue ver uma marcação, pressão na saída de bola, uma pressão insuportável para o adversário no estilo que era Jorge Jesus, ou é coisa diferente? Eu acredito que essa questão da pressão do Jorge Jesus era muito mais direcionada. Ele dava uma ênfase num determinado corredor, recuperava e logo depois acelerava o jogo, ou rotacionava a posse, buscava o lado oposto. Com o Vitor, eu acredito que a equipe vai tentar sufocar o campo todo. Então, é bem possível que a gente veja o primeiro volante dando bote praticamente no volante da equipe adversária,
acompanhando, se deslocando quase 40, 50 metros para incomodar e encaixar individual nele. Então, são coisas que serão ajustadas, e eu acredito que, principalmente pelo fato de eu ter comentado antes, das vantagens, né, do modelo de jogo. O goleiro vai ser muito importante nessa fase que o Flamengo estiver construindo, e o primeiro volante vai ser importante tanto na retomada quanto na projeção para encurtar campo. Vai ser bem necessário a função. Isso não deixa muito espaço lá atrás, não? Depende. A questão é que se a equipe estiver compacta, com as linhas mais próximas, encurtando o campo para o adversário, mesmo que, de certa forma, ofereça profundidade, né? Dê as costas do campo. Por isso que eu falei do goleiro. O goleiro que tem um senso de controle de profundidade vai ser fantástico. O Santos é um desses goleiros que tem uma boa saída do gol para fazer os cortes ou as interceptações, e além de conseguir aliviar a pressão no momento defensivo. Então, se o Flamengo conseguir encurtar campo, com a projeção dos laterais, dos próprios zagueiros, vai fazer bastante sentido com a ideia de jogo dele, de ser intenso, de ser protagonista e de conseguir ser controlador ao mesmo tempo. Me fala uma coisa, João, você identificou uma queda de desempenho do Flamengo no final da temporada passada com o Dorival? Porque para mim isso ficou muito claro, cara. Muito claro. Você acha que bateu na tampa o trabalho do Dorival no Flamengo? Eu acho que faltou criar melhores dinâmicas, né? Eu acho que por muitas das vezes ele utilizava o Arrascaeta por trás, mas ele poderia fazer como ele fez com o time B, né? Sem um atacante de referência, sem um Pedro em algum eventual momento, para ter essa mobilidade do atacante, poder usar o Gabriel e o Cebolinha como segundo atacante ali, combinando por dentro, que eu acredito que é onde o Cebolinha rende mais, da ponta por dentro, tendo essa liberdade para se movimentar e conseguir espaço. Acho que seria interessante. E concordo com você sobre a queda de rendimento. Acho que faltou dessas dinâmicas, talvez uma organização melhor do meio-campo, com um equilíbrio entre ser intenso e conseguir ser controlador ao mesmo tempo. Com a figura do Vidal, muitas das vezes atenuava essa questão do Flamengo não conseguir reter a posse, então ele entrava nos jogos, ele segurava o jogo, conseguia encontrar os espaços, conectava a equipe, baixava o ritmo da equipe em muitos dos momentos e acelerava quando tinha que acelerar. Então, faltou um pouco dessa questão de maturidade da ideia para que a equipe não se perdesse ao longo do caminho.